Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém só me confirma o microfone, por favor? Estamos sim. Ah, ótimo. Boa noite a todos. Deixa eu só fechar isso aqui. Para quem não conseguiu estar presente ontem, eu me chamo Maria Tereza, eu sou monitora do módulo de neuro de vocês. A gente falou ontem sobre o problema 5 e hoje a gente vai repor o problema 4, que eu ia dar na semana passada e a gente acabou tendo problema com o horário. Eu tinha me preparado para essa tutoria, de uma monitoria, quer dizer, de uma maneira totalmente diferente do que ela vai ser hoje. Eu já havia até mandado para vocês alguns slides no grupo do WhatsApp e um resumo também para esse problema, mas depois de ontem eu mudei um pouco de ideia e reformulei esse problema. Como tinham comentado no grupo que ficaram com dúvida na parte de diencéfalo, eu tinha focado muito na anatomia do diencéfalo para identificar estruturas e eu até me preparei também para a parte microscópica da anatomia, que nem é o objetivo de vocês, inclusive do módulo. Mas eu repensei muito sobre isso e eu não acho que a gente ia ter rendimento assim, não. Ficaria uma monitoria bem entediante, vocês iam acabar dormindo do lado ainda, mais que é véspera de feriado. E para mim também, mesmo que eu, querendo ser neurologista, eu acho que seria mais chato. Vocês têm acesso à imagem, então acho que a parte de identificação eu vou deixar com vocês e a gente vai tratar da parte clínica. Inclusive, eu até cortei alguns objetivos que estavam aqui e a gente vai falar principalmente sobre demências, que é o fechamento mais importante, tanto a prova de vocês quanto para a vida médica de vocês. Acho muito difícil Marcelo não cobrar demência na prova, então vamos com uma questão já garantida, né? Hoje a gente está bem tranquilo em relação ao tempo, a gente vai com bem mais calma. Quem quiser também acompanhar pelo resumo que eu tinha mandado pelo WhatsApp, eu tô até com ele aberto aqui também, viu? Mas então a gente vamos lá. Problema 4. O conteúdo programativo que eu tinha falado com vocês na última. E a gente vai começar com a memória. O que seria essa memória? Memória é a capacidade de se adquirir e armazenar e evocar informações. E nós temos dois tipos principais de memória. Essa divisão, ela leva em consideração a natureza da memória e o tempo que a gente precisa reter essa informação. A gente tem a memória declarativa e memória não declarativa ou memória de procedimento. A memória declarativa é aquela que os conhecimentos estão bem explícitos para a gente. A gente pode descrever esses conhecimentos. Por exemplo, o nome de alguém, um ano de nascimento, um ano de aniversário de namoro, e há também a anatomia. Por exemplo, a anatomia do diencéfalo. Vocês abriram lá, identificando cada estrutura, é a memória declarativa de vocês que estão fazendo isso. Já a memória não declarativa, ela trabalha muito mais com dados implícitos. São aqueles dados que a gente não consegue descrever, a gente não consegue falar com uma pessoa como é que a gente está fazendo isso. Você acabou de aprender a nadar, você acabou de aprender a andar de bicicleta, acabou de aprender a andar. Você não vai falar, eu dou uma abraçada, depois mexe essa musculatura, dá outra. Isso é uma coisa muito automática para a gente, já é um dado que está ali armazenado que a gente não precisa acessar ele conscientemente. A gente simplesmente executa ele. Na memória declarativa, nós temos três classificações. A memória, primeiro delas é a operacional, ou memória de trabalho. É a nossa memória. Nós temos a memória opcional, a de curta duração e a de longa duração. A memória operacional é aquela memória que a gente vai reter aquela informação por pouco tempo. É quando você quer ligar para alguém, hoje ninguém liga para ninguém, né? Mas assim, você quer salvar o número de alguém, aí você guarda aquele número na sua memória só para você executar aquela ação. Você está lendo uma frase, você está guardando a memória a frase anterior para você ler a segunda e ter algum sentido nela. Essa é a memória operacional, que é a memória mais curta que a gente tem. Inclusive, essa memória, a gente tem que associar muito ela às perdas da doença de Alzheimer, porque ela é perdida nas fases iniciais da doença. Seguindo, gente, se estiver rápido, vocês avisam. A gente tem a memória de curta e de longa duração. A memória de curta duração, a gente faz a retenção desses dados por algumas horas. Essa memória que a gente acabou, vocês vão acabar de ter essa monitoria. Vocês vão armazenar esses dados mais ou menos ali no máximo 5, 6 horas. Depois, se vocês não estudarem sobre, não associarem alguma coisa, não associar alguns estudos que você teve prévio, essa memória vai ser simplesmente descartada. Essa daqui é a memória é a maneira que o nosso corpo tem de guardar uma memória, assim, colocar em uma área especial para essa memória ser armazenada.
Porque a nossa memória de longa duração, ela envolve muitos mecanismos complexos, inclusive, para ela ser feita. Então, a gente tem a memória de curta duração para guardar esses conhecimentos enquanto a memória de longa duração não for realizada. É a maneira do nosso sistema de manter essa memória viva para ela ser armazenada. A longa duração envolve muitos mecanismos e levam horas para ser armazenada. Então, se você acha que vai sair daqui já com essa memória de longa duração feita, não, ela vai demorar muito tempo. Nos resumos que eu mandei para vocês, inclusive, eu especifiquei bem baseado no Ângelo, cada área cortical relacionada à sua memória e o que ele está formando. Dê uma olhada lá depois, que é uma parte interessante. Mas, por exemplo, a área pré-frontal dorsolateral, ela está responsável pelo processamento da memória operacional, que é essa primeira memória, que é a memória do número de telefone. A área de associação do neocórtex, ela já é relacionada à memória de longa duração, a memória que a gente vai armazenar. Então, cada área cortical também tem a sua memória relacionada. Já o circuito de Papez, ele é composto pelo hipocampo, pelo fórnix, pelo corpo mamilar, pelo esse trato, né, mamilotalâmico, núcleos anteriores do tálamo, parahipocampal. Ele teve várias atualizações, adicionando e retirando estruturas, mas desse circuito, ele foi estudado por James Papez para explicar muito mais as emoções, muito mais sistema límbico, tanto que no Ângelo ele está nesse capítulo e não no outro. Ele foi feito lá em 1900 e alguma coisa, 1900 bolinha, e foi atualizado depois por outro estudioso. O povo não tinha nada a fazer, né? Vamos estudar memória? Bora. Aí ele foi atualizado por outro estudioso e adicionaram várias novas estruturas, como a amígdala, a área septal, que está aqui representada, inclusive, e mostra muito mais a sua relação com a memória e não sua relação com as emoções, como foi entendido por muito tempo. Mas você deve estar se perguntando como é que a gente vai sedimentar essa memória. Tá, fiz a memória de curta duração e quero criar essa memória de longa duração. Quero aprender tal matéria que está lá registrada em uma parte especial para ela ser armazenada. Isso é muito complexo e a maneira que a gente sedimenta isso é muito complicada. Nem todos os detalhes, nem eu vou saber falar para vocês com detalhes desse jeito, não. Mas para vocês terem uma ideia geral, a memória de trabalho, ela é feita com uma excitação bem prolongada daquelas espinhas dendríticas na área pré-frontal, que eu estava falando com vocês das áreas do córtex. Já a memória de longa duração, ela é muito mais complexa, ela envolve muitas reações bioquímicas, que elas foram estudadas, inclusive, em moluscos marinhos, se eu não me engano, foi estudada em outros animais, porque são memórias muito mais simples, até para a gente conseguir avançar para entender a memória humana, mas ela envolve segundos mensageiros, que vai ativar alguns genes que a gente tem. Ativando esses genes, a gente consegue transcrever algumas proteínas, fazer a transcrição de algumas proteínas para fazer novas sinapses nervosas para conseguir associar essas memórias. Então, quanto mais você acessa uma memória, quanto mais você ativa ela, mais sinapses proteicas, mais transcrição de genes você vai fazer, mais sinapses proteicas você vai fazer, transcrição de proteína, desculpa, e você vai formar mais sinapses. Então, quanto mais memória, mais área ali relacionada. Enfim, vocês precisam saber do circuito de Papez e os tipos de memória que a gente tinha falado com vocês antes. A importância toda de estudar a memória é chegar aqui. Demências, que é inclusive uma das partes mais importantes do módulo de vocês. Demência, ela não é uma doença, ela é uma síndrome. Essa síndrome é caracterizada pelo declínio das funções cognitivas e comportamentais do paciente. O que seriam funções cognitivas? Nela a gente tem a memória, nela a gente tem a atenção que vocês estão usando para escutar essa monitoria, a linguagem que vocês estão usando, o raciocínio clínico que vocês estão fazendo da matéria que vocês estudaram, pelo que eu estou falando, a orientação de vocês, um cálculo matemático, e também a função executiva, ela também é relacionada à função cognitiva. A memória, a demência, ela não é obrigatoriamente progressiva, mas a maioria é progressiva. Ela não é obrigatoriamente decorrente de uma doença neurodegenerativa, mas a maioria é. E uma coisa importante falar aqui também, o envelhecimento por si só não causa demência, viu?
que a gente pode associar? Quais pacientes têm uma propensão maior a ter demência? Aqui a gente não pensa no envelhecimento, mas a gente pensa em fatores que estão relacionados sim a ele. Mas mais importante que isso ainda, a gente pensa no nível socioeconômico daquela pessoa e no tempo de estudo que ela tem, na escolaridade dela. Pode ter um senhor de 70 anos, que estudou a vida inteira, que se atualiza, e um jovem de 20, o senhor de 70 tem mais memória que ele, porque a escolaridade, o nível socioeconômico é muito mais importante. Diabetes também está relacionado, porque muitas doenças são neurodegenerativas, né? História familiar, como alteração de cromossomos, 19, 14, 19 e 21, que são relacionados ao Alzheimer, mas a gente ainda vai passar pelo Alzheimer. Mas, enfim, memória é uma alteração cognitiva ou comportamental que interfere na funcionalidade do paciente. Isso aqui é obrigatório, influenciar na vida, nas atividades básicas diárias, nas atividades instrumentais. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas atividade básica diária é tipo você tomar banho, você se alimentar, você trocar de roupa sozinho. As atividades instrumentais é já você conseguir lidar com seu dinheiro, você conseguir trabalhar. Então, a gente tem atividades básicas e as instrumentais. Ele tem que interferir na funcionalidade do paciente, uma ou outra. Além do trabalho também, né? Que influencia na qualidade de vida desse paciente. Então, a gente sabe que a demência não é só perda de memória, a gente pode ter uma memória normal, por exemplo, com algum outro problema cognitivo. Essa parte aqui da memória é muito importante, inclusive, que a família esteja presente na consulta, né? Porque aquele paciente, a maneira que ele vai entrar no consultório seu já diz muita coisa sobre ele. Um paciente com problema de demência, ele não vai falar que ele está esquecendo as coisas, ele vai falar que está tudo bem, que a família está incomodando ele. Inclusive, é um ponto que a gente aqui diferencia da depressão. Porque um paciente com depressão, ele vai queixar vocês de memória. Ele vai falar, doutor, minha memória não está funcionando, não estou lembrando de nada, não estou sabendo nada. E a memória dele pode estar intacta, o paciente tem depressão. O paciente com demência não vai ter essa queixa, muitas vezes não. É importante a gente frisar que não existe uma demência aguda. Uma demência muito aguda, a gente vai pensar em um delírio, um estado convulsional agudo. É importante a gente destacar sempre os falseadores dessa demência, né, dessa pseudodemência, um distúrbio hidroeletrolítico, uma sepse, em idoso, principalmente, e sempre também tirar o diagnóstico diferencial de depressão. A fisiopatologia dos transtornos cognitivos, eles podem ser neurológicos, como essa cognição, né, essa parte dessa estrutura neurodegenerativa, ou pode ser também já na parte não neurológica, que é esse delírio que a gente acabou de falar. Antes de entrar nessa demência propriamente dita, que eu estou falando com vocês, a gente precisa pensar em diagnósticos diferenciais. Os diagnósticos que a gente tem principais são o delírio, a depressão e agora o transtorno cognitivo, né? A demência. A instalação da demência, ela é uma instalação variável. A atenção dessa demência é um paciente que está atento, ele pode não ter essa alteração da atenção, que inclusive é a principal maneira de você diferenciar para o delírio, porque o paciente com delírio é um paciente com a atenção alterada. O curso de uma perda cognitiva, ele é um curso consistente, ele é um curso progressivo na maioria das vezes, mas lembrando que não é obrigatoriamente progressivo, esse paciente não tem que obrigatoriamente piorar. O humor desse paciente, que é a maneira você mais fácil de se diferenciar de depressão, porque o humor de um paciente com depressão, ele vai ser humor deprimido. Não que as duas não possam ter ao mesmo tempo, não possam acompanhar, mas é o foco principal de cada uma. E a parte cognitiva vai ser um domínio cognitivo afetado. Nos outros dois, ela pode ser normal ou não, mas um delírio é um declínio cognitivo, é uma alteração cognitiva normal. Quer dizer, um domínio cognitivo normal. Se for alteração, já é alterado, né? Mas focam nisso, então, que o delírio é agudo, é um paciente desatento, que não tem déficit cognitivo, o domínio cognitivo dele está intacto. No transtorno cognitivo, nós temos uma instalação variável, é um paciente que está atento, tem um curso muito constante, muito consistente, o humor dele está normal, mas também pode ser deprimido, ele pode ter concomitante, e o domínio cognitivo está afetado. A depressão, vocês vão ainda ver muito sobre ela, vocês vão estudar e abordar muito na prática e no módulo do 6º período, ela não é matéria de vocês agora, e no internato também de saúde mental. Aqui a gente vai usar somente ela como diagnóstico diferencial.
Já o delírio, vocês vão abordar no 5º período, no estágio de geriatria, que vocês vão ver a maior parte de neuro de novo. Vocês vão estudar também o CAN, né, e o DSM para ele, que é basicamente ter um início agudo, uma alteração mental com um padrão bem flutuante, ele tem comprometimento da atenção, tem um pensamento bem desorganizado, que são critérios diagnósticos, ou uma alteração do nível de consciência mesmo. Agora, no módulo de neuro, nós vamos focar no declínio cognitivo, a gente vai focar na demência. Vocês pegaram o paciente, nossa, essa foto não ficou muito legal não, expandindo ela, mas acho que dá para ler direitinho. Então, vocês têm um paciente com declínio cognitivo. Primeira coisa que vocês vão fazer é precisar caracterizar esse declínio cognitivo. Você vai fazer os testes mentais, se ele está tendo ou não essa perda cognitiva. O mais importante, sem sombra de dúvida alguma, é o minimento. O minimento tem muita alteração em relação à escolaridade, então foquem nisso também. Depois disso, a gente precisa descartar os 3 Ds, os 3 falseadores do esquecimento, que é alguma droga que o paciente pode estar usando, algum medicamento que ele está usando, pode estar alterando a cognição desse paciente, que vocês têm que estar atento. O delírio, né, o estado agudo, principalmente aqui, é idoso internado, e o quadro principal dele é um quadro infeccioso, mas o delírio é bem característico. E a depressão, vocês vão pensar no humor, uma tristeza e um pessimismo. Só depois disso, que vocês passarem por isso, vocês vão pensar na demência. Além disso, vocês têm que descartar também as causas reversíveis de demência, com exames laboratoriais e exames de neuroimagem. Neles, vocês vão pedir a função renal desse paciente, ureia-creatinina, vocês vão pedir a função hepática também desse paciente, o TSH, vitamina B12. A gente vai falar que a vitamina B12 pode ser uma causa de demência, então vocês têm que pensar na vitamina B12, a alteração neurológica desse paciente. Vocês vão pensar também em outros exames para descartar outras causas desses pacientes. A neuroimagem é importante para vocês excluírem algum hematoma, alguma causa estrutural mesmo, algum acidente vascular, alguma hidrocefalia. Quando a gente pensa nelas, para essas causas reversíveis, a gente tem que pensar no time, que são as demências reversíveis. No T, a gente tem aqueles quadros tóxicos. No E, a gente tem os quadros infecciosos. No M, alterações metabólicas, que esse aqui, inclusive, é bem importante. E no E, as causas estruturais, que você vai pedir o exame de neuroimagem para verificar. Então, voltando aqui... Travou aqui para mim, você poderia repetir, por favor? Essa Oi? última escrita sua? Travou aqui para mim, você poderia repetir essa última escrita sua, por favor? Sim, o time, que são as causas de demência reversíveis. Minha letra já não é das melhores, não. O time é um paciente com quadro tóxico, ele está com alguma toxicidade, alguma droga, alguma coisa. O I, de doenças infecciosas. O M, de alterações metabólicas. E o E, de causas estruturais. Aqui, a gente tem muito comum as causas metabólicas, mas os 4 vocês têm que verificar. Tá bom? Mas que é basicamente focar nisso também. Então, voltando de novo, para também, se estiver travado, para ficar bem claro. Quando a gente tem um paciente com comprometimento cognitivo, a gente tem que avaliar se é um comprometimento cognitivo com dependência de funcionalidade, que é obrigatório. Tem dependência de funcionalidade, ok, então a gente tem um quadro demencial. Se não tivesse dependência, a gente está se tratando simplesmente de um transtorno cognitivo leve. Aí, depois de caracterizar essa, que é uma demência, né, fazer o diagnóstico clínico de demência, a gente tem que caracterizar a progressão dela. Se é uma demência rapidamente progressiva, que a gente pensa em uma demência com evolução menor que 2 anos, ou não, é uma demência que não é rapidamente progressiva. Então, a gente pensa num tempo maior que 2 anos. Isso aqui é detalhe, viu, gente? Vocês não precisam saber que é 2 anos especificamente, não. Depois disso, a gente vai excluir as causas reversíveis de demência, a gente vai pensar no time, vamos pensar em causas estruturais, vamos pensar nos 3 Ds falseadores, os 3 Ds do esquecimento, e vamos pedir exames laboratoriais de neuroimagem e o exame psicológico também, para a gente não ver que não é uma depressão.
Só de fazer isso daqui, você já teria um diagnóstico, por exemplo, de uma hidrocefalia de pressão normal, de um HPN. Vocês teriam uma hipovitaminose de B12, né? Demência por baixa de B12. Teriam uma alteração também estrutural. Então, só desse protocolo, vocês já diagnosticariam também vários tipos de demência. Aí você fez todo esse protocolo, você pesquisou todas as causas reversíveis e não achei nada. Então a gente vai para causas estruturais. A gente vai para neurodegenerativas. Assim como Alzheimer, doença vascular, demência frontotemporal e demência por corpos de Levy. Em geral, o diagnóstico definitivo é só por anátomo patológico, e eu nem preciso falar que ninguém aqui faz esse diagnóstico definitivo, né? Mas tendo essa ideia geral, a gente tem que agora ver as peculiaridades de cada demência. Começando com a mais importante, que é a demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer é uma causa mais comum de demência, é presente em mais de 50% dos pacientes de demência a causa da demência de Alzheimer. Ela é estabelecida, né, pela morte neural, que geralmente se inicia no hipocampo. Hipocampo é a área relacionada com a memória, principalmente aquela memória mais recente, é um paciente que vai ficar perguntando para a família o tempo todo as mesmas coisas, esquecer coisas mais atuais. O paciente de Alzheimer, ele sabe contar a história dele quando ele tinha 10 anos de idade, no início da doença. Ele não vai saber aqui a memória mais recente. E sempre degeneração do hipocampo. Eu apago e escrevo o tempo todo, né? Isso é toque. É um paciente que vai ter alteração da acetilcolina, por isso que o tratamento que a gente pensa são com colinérgicos. Sempre a fisiopatologia a gente tem que relacionar com o tratamento. Esse paciente vai ter um depósito da proteína amiloide, que é essencialmente essa beta-A42. Vai ter em grandes quantidades, né? Por isso que ele vai formar aquelas placas grandes que a gente vê no exame de imagens, que são as placas senis. E vai ter também o depósito de proteína tau. Essa proteína tau que forma os emaranhados neurofibrilares. Então, ele vai ter déficit de acetilcolina, por isso que é o tratamento com colinérgicos. Vai ter um depósito da proteína amiloide, que a gente pensa na beta-A42. E essa proteína amiloide vai formar a placa senil. E vai ter um depósito do tau, da proteína tau, que vai formar os emaranhados neurofibrilares. Os fatores de risco para a doença de Alzheimer é a idade avançada aqui, porque está na referência, mas idade por si só não é um fator de risco, mas está na referência, então eu coloco. Aí também está no slide de Marcelo. Gente, vocês podem não concordar com coisas dos slides de Marcelo, mas vocês estão querendo passar na prova dele, né? Então vocês guardam para a prova e depois ressignifica para a vida. A história familiar positiva, porque eu falei com vocês das alterações genéticas, do gene 14 e 19, por exemplo. A história de fatores genéticos que está aqui embaixo. Do E4, né, da apoproteína, o estilo de vida sedentário, né, então qualidade de vida, uma atividade intelectual baixa, baixa escolaridade desse paciente e síndrome de Down. Aqui tem uma observação, pacientes com síndrome de Down, eles desenvolvem doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer, muito mais precoces que pacientes que não têm síndrome de Down. Síndrome de Down é um fator de risco para demência precoce de Alzheimer. O quadro clínico desse paciente tem evolução normalmente com 10 anos, então um quadro bem progressivo, um quadro bem arrastado. Ele costuma iniciar com aquela amnésia anterógrada, que são os fatores muito mais recentes. Ele começa a não se localizar mais no seu bairro, se for um bairro mais que ele não mora há tanto tempo. Ele pode evoluir com afasia, né, que é alteração da linguagem, pode evoluir com apraxia, que ele não vai conseguir executar as tarefas tão bem feitas. A agnosia, ele vai parar de reconhecer tanto as coisas como os familiares dele, relacionado ao reconhecimento também, né, de lembrar o nome das coisas. A desorientação, tanto social como corporal, até do corpo dele. É um paciente que em fase avançada, se ele está no quarto, ele não lembra do quarto, deitado na cama, onde que é o banheiro. Ele se perde dentro da casa dele, e não sabe onde estão as coisas no corpo dele. Ele perde totalmente essa desorientação social e corporal. É um paciente que vai evoluir, né, na maioria das vezes, com imobilidade e incontinência. Muitos pacientes com a idade do paciente de Alzheimer têm incontinência, mas é também bem típico do Alzheimer.
E Alzheimer não mata. O que mata o paciente, acaba tendo óbito, a gente usa a palavra morrer é feio, então ele vai vir a óbito, são complicações dessa imobilidade que eu tinha falado com vocês. É um paciente que vai, no final da vida, acabar ficando acamado, vai ter uma TEP, vai ter uma broncoaspiração, vai acabar tendo uma sepse. É um paciente que vai acabar tendo complicações da doença avançada, da imobilidade, e não da própria doença em si. O diagnóstico de demência, que é um ponto que eu vou ter que frisar com vocês bastante, que eu tive um probleminha com o Marcelo com ele. Para ter o diagnóstico de certeza, como eu tinha falado, só anátomo patológico. Aqui a gente faz diagnóstico de presunção. O diagnóstico é essencialmente clínico, gente, DSM-5. Mas a gente tem que descartar as condições que são reversíveis. Esse que eu falei aqui, que eu poderia discutir mais com vocês, que eu tive uma questão com o Marcelo, é porque para a gente passar na monitoria, a gente teve uma prova oral com o Marcelo. Inclusive, é uma questão até que ele passou com a gente de Alzheimer. Ele colocou lá um quadro de um paciente que estava tendo um perda de cognitivo, estava tendo perda só da memória, inclusive, só de um domínio cognitivo. Ele não especificou, só leu uma questão que o filho levou o paciente lá com 65 anos, que estava tendo perda da memória recente e que queria ser avaliado. Ele não especificou no enunciado da questão se estava tendo alteração da qualidade de vida, né, a interação funcional desse paciente, mas ele perguntou a propedêutica dele. Então, primeiro, vocês fariam um minimento, né? Primeiro veria também as AVDs, se esse paciente está tendo esse declínio cognitivo, faria um minimento, que está aqui o mini exame de estado mental, faria essa avaliação cognitiva, né? Testaria a memória, testaria a fluência verbal. Esses testes específicos vocês vão ver, inclusive, no 5º período, mas tem que só saber o nome deles, não fazer eles. E o teste do relógio. Mas depois disso, que a gente viu que realmente tinha um declínio cognitivo, para fazer o diagnóstico de Alzheimer, quando eu respondi que o diagnóstico era eminentemente clínico, Marcelo me questionou muito, que ele falou que teria que, sim, obrigatoriamente descartar condições reversíveis. Gente, Alzheimer é diagnóstico clínico, gravem isso para a vida. Mas a questão é, pelo DSM-5, é um comprometimento de 2 ou mais domínios cognitivos. Pelo DSM-4, que era antes, que inclusive é o que está no slide de Marcelo, é um declínio cognitivo só, e tem que ter obrigatoriamente déficit de memória. Então, eu sei que o slide de Marcelo ele tá desatualizado, só que quando a gente fez prova, a gente faz prova com o Marcelo até o 8º período, ele coordenou uns 5 módulos meus durante a faculdade. Ele segue muito os slides dele, ele segue muito o site dele. Então, só tenham em mente essa especificidade, que pelo 5 não é mais obrigatória a memória, porque ele teve uma atualização. Mas pelo 4, que Marcelo me cobrou, inclusive, na prova oral, eu bati o pé com ele, mas pelo 5 não tem. Eu coloquei até com vocês aqui o DSM-5 do diagnóstico de transtorno mesmo de Alzheimer, e especificando que o paciente tem que ter uma progressão gradual de prejuízo de um ou mais domínios cognitivos, e não fala aqui que tem que ser obrigatoriamente a memória. Mas na maior, tem que ter pelo menos de 2 domínios cognitivos prejudicados. Na tutoria de vocês conversaram como? Com 2 domínios, com 1 e com a memória obrigatória? Porque quem seguir pelo site de Marcelo vai estar um pouquinho diferente. Com 2 domínios e tem que ter memória. Enio falou Vocês viram? Que tem que ter a questão da memória junto. Então, vocês vão seguir a parte da memória. Se falou na tutoria desse jeito, é com o Marcelo, vocês podem seguir o DSM-4, viu? Mas sabe em mente que teve uma atualização. Mas se tá no site dele, quem colocar desse jeito, tá no slide dele, ele vai ter que aceitar. Se ele colocou a referência, inclusive utilizam o site dele, viu, gente? Não é um site que eu amo muito, não, mas a prova é ele que faz e ele gosta da referência dele. Então, tem um slide completo lá de demência de Alzheimer. Procuram depois. Mas eu deixei o DSM aqui também para quem tiver visto de outra maneira e quiser também atualizar. Mas isso aí também é detalhe, viu? Não acredito que ele vai focar nisso numa prova, nem nada disso, não. Na parte de tratamento, nós temos o anticolinesterásicos, né? De ação central, que é a donepezil, a rivastigmina, a galantamina, que são mais nas fases iniciais da paciente,
E os inibidores de glutamato, que a gente pensa muito mais nas fases tardias desse paciente, com a memantina. Eu coloquei aqui, inclusive, os prints do slide dele, colocando a característica de cada um. A donepezila é um inibidor da acetilcolinesterase. Ela tem efeitos colaterais bem marcantes, tem uma parte gastrointestinal bem marcante, tem a parte de náuseas também, aumento do número de evacuações, paciente que vai ter um quadro de diarreia. A dosagem dele, eu não sei se Marcelo está cobrando para vocês dose, mas está aqui também, que são 5 a 10 miligramas uma vez por dia. Na nossa prova oral, Marcelo cobrou dose, mas aí também é um acordo com ele, né, que vocês estão no terceiro período, eu não acho que vocês têm que ficar decorando dose agora, não. Ele não é interferido pela alimentação, então isso muda um pouco o horário do dia que esse paciente vai tomar, né, se tem que ser de jejum ou não, e como uma vez só por dia, fica mais fácil. Ele não modifica o uso da doença, né, a gente sabe que Alzheimer é uma doença progressiva. A gente tem também a rivastigmina, que é um inibidor também da acetilcolinesterase. Ele tem várias apresentações, a dose, né, os efeitos por dia. Também tem efeitos gastrointestinais. Gente, pediu o efeito colateral de algum medicamento, pensa na parte gastrointestinal. Muitos que eu falei ontem de Parkinson, do levodopa, da mantadina, vários do Parkinson, como no Alzheimer, tem efeitos gastrointestinais. Então, se colocou um lá, cita gastrointestinal, que a sua chance de acertar é alta. Ele tem uma eficiência bem semelhante ao que eu tinha falado agora, do Nepezila. E você tem que titular a dose, mas isso aqui não é importante para vocês, não. Galantamina, que é um inibidor irreversível da acetilcolinesterase também. Ele apresenta comprimidos, a dose dele é 2 vezes por dia, né, de 12 em 12 horas. Também, para nossa surpresa, tem efeitos gastrointestinais, respiratórios e cardíacos, mas principalmente gastrointestinais de novo. Tem uma eficiência bem semelhante aos dois anteriores que a gente tinha falado. Tem um efeito positivo nas atividades de vida diárias e comportamentais, e também tem que titular a dose. Já a memantina, a gente tem que pensar assim, à medida que os neurônios vão morrendo, esses medicamentos passam a ter e exercer menos efeitos. Aí nessa situação, a gente vai para a memantina, para os casos mais graves, porque é uma droga muito mais protetora desse paciente. Ele é um antagonista do glutamato, tem uma apresentação também de 12 em 12 horas, 2 vezes por dia, 10 miligramas. Ele é usado somente nas fases moderadas e nas fases avançadas da doença. Ele é um protetor, uma droga protetora. Ele pode ser associado às outras drogas que a gente tinha falado, até para colocar uma dose menor dele, se esse paciente vai ter muito efeito colateral, a gente diminui a dose. Nenhum dos medicamentos modifica o curso da doença, então ele também não vai modificar o curso da doença, mesmo sendo uma droga protetora. E também você tem que realizar a titulação da dose. A ideia da memantina é que se eu antagonizo o glutamato, eu vou diminuir a toxicidade dele. Alguns autores, inclusive, colocam aqui na parte do tratamento a vitamina E. A caneta resolveu falhar de novo, mas vai. Eles colocam aqui a vitamina E. E que ela pode ser utilizada nas fases benéficas, ela tem uma ação benéfica nas fases iniciais da doença. E o manejo também, a gente tem que ter muito em mente que ele tem que ser uma decisão em conjunto, porque o momento de retirar esses medicamentos também, quando o paciente já vai estar num quadro tão avançado que esses medicamentos não vão ter efeitos. Todos esses fármacos, eles não são isentos de efeitos colaterais e eles apresentam um benefício muito mínimo nas fases muito avançadas. Então, a maioria deles são usados para fases mais precoces. Só uma memantadina que a gente consegue segurar mais um tempo, mas também tem uma hora que ela não tem tanto efeito assim. Saindo da doença de Alzheimer, entrando na demência vascular. A demência vascular é a segunda maior causa de demência, inclusive a terceira é a vascular com Alzheimer, as duas juntas, uma mista. Ela ocorre em degraus. Vai ser aquele paciente que o familiar vai falar: em 2010 meu pai estava desse jeito, aí em 2015 ele evoluiu com isso. Ele vai ter marcos bem específicos, bem definidos desse paciente. É uma doença em degrau. É uma doença aterosclerótica, que você vai relacionar também aos fatores de risco de uma doença aterosclerótica, e ela pode ser cortical ou subcortical. A parte cortical, a gente pensa em vasos mais calibrosos, né, um multiinfarto, e a subcortical, vasos mais perfurantes, que é aqueles infartos lacunares. Muitos infartos lacunares podem, inclusive, nem ter efeito.
E é um nome também tipo dessa doença que pode estar, tipo da demência vascular que também pode estar na prova. O diagnóstico. Aqui a gente precisa obrigatoriamente da neuroimagem. Como é que a gente vai falar que o paciente está tendo uma demência vascular se ele não tem alteração na neuroimagem, né? Mesmo o diagnóstico sendo clínico. E o exame de imagem principal que a gente solicita é a ressonância. O tratamento dela, a gente vai pensar nos fatores de risco para o paciente não ter novos episódios e não ter uma piora desse quadro. E também as drogas que a gente tinha falado, que cursam com aumento de acetilcolina, podem ser usadas, mas elas são adjuvantes. Elas não vão ter o mesmo efeito, um efeito tão benéfico elas têm na Alzheimer menor. Elas são um lado secundário. Entrando na demência de Lewy, é uma demência que a gente cursa com alucinações visuais. Ela é o louco da visão. Principalmente visuais, viu? Principalmente, mas podem ser qualquer tipo de alucinação. Pode ser auditiva também. Mas é conhecido como louco da visão. Ele tem um caráter flutuante da consciência, é aquele paciente que melhora, piora, depois melhora de novo, depois piora de novo. Ele é também relacionado a sinucleinopatias, e ele acomete muito mais homens do que mulheres, e tem início também ali por volta dos 50, 80 anos de idade. Os sintomas não motores dessa demência, ela é muito mais característico, né? Na verdade, os sinais motores é a alucinação, a memória que não é muito marcada. Ele não tem alteração específica de neuroimagem, nenhum biomarcador específico para esse paciente. E a gente faz o diagnóstico realmente clínico. É um paciente que está evoluindo com declínio cognitivo, a alteração de algum domínio cognitivo, mais essas alucinações e mais esse caráter flutuante desse paciente. Nesses casos, a rivastigmina tem bastante efeito e ela pode ser usada. Aqui é uma patologia que a gente associa muito com Parkinson, porque ela costuma ser observada até 2/3 do paciente, a pelo menos 2/3 dos pacientes que têm Parkinson, costuma ter a demência de Lewy. Esse tratamento da rivastigmina, é importante falar também que é um tratamento sintomático, mas você também pode usar aqueles inibidores anticolinesterásicos também, mas nenhuma dessas drogas vai modificar o curso da doença. É uma doença progressiva. Esses pacientes têm hipersensibilidade a neurolépticos, então tem que tomar cuidado com isso também, porque são medicamentos, né, que têm ação na inibição dopaminérgica. Mas também mais detalhe. Hidrocefalia normobárica, ou hidrocefalia de pressão normal. Eu coloquei os 3 nomes dela, porque vai que Marcelo quer inventar muito. Ela é composta por uma tríade, é uma demência reversível, dependendo do tempo que você faz o diagnóstico, e é composta por uma tríade de incontinência urinária, de alteração de marcha e de demência. Aqui eu já vi muita questão fazendo uma pegadinha, colocando incontinência fecal. Lembrar que é incontinência urinária, mas é parte também de prova querendo pegar vocês. Tem uma alteração de marcha e demência. Ela é uma demência, inclusive, bem comum. É um quadro mais arrastado, que a pessoa consegue manter uma pressão normal, mesmo com o aumento daquele líquido. Na imagem tem a parte típica, né? Porque a gente vai ter essa dilatação ventricular, mas sem uma atrofia cortical. Assim, um paciente que vai ter uma demência por hidrocefalia de pressão normal, idoso, normalmente tem atrofia cortical, mesmo que mínima, mas não é característico por ser uma hidrocefalia de pressão normal. Esse teste aqui que a gente faz, que é o TAP teste, ele é um teste muito bom, que a gente faz uma punção lombar nesse paciente, e assim que a gente consegue tirar o líquido desse paciente, ele já tem uma memória clínica muito rápida. Tanto que se o diagnóstico for precoce, é uma demência reversível. Se o diagnóstico for tardio, ele acaba sendo uma demência irreversível, uma doença crônica. O tratamento, então, é essa derivação ventrículo peritoneal, a gente coloca um acesso que vai acabar drenando esse líquido e não vai poder aumentar essa taxa glicólica do paciente, mas tem que ser feito precocemente, porque senão não vai ser reversível. A gente tem mais 2 demências aqui, que é a demência de Korsakoff, e a característica dela é um paciente que vai colocar na prova um etilista crônico, um paciente que bebe há muito tempo, porque o álcool ele vai afetar principalmente a parte da frontal superior, do hipotálamo e do cerebelo. Aqui eu
frisar bastante o cerebelo, que é uma parte bem afetada pelo álcool. Esse paciente vai ter amnésias anterógradas e amnésias retrógradas. Os achados de neuroimagem aqui também, a gente tem essa atrofia cortical com predomínio frontal e também tem redução do tálamo desses pacientes e corpo mamilar. Isso aqui você não vai ver nas outras, então vocês podem focar também. Redução do tálamo e do corpo mamilar. Mais importante, inclusive, que ela tem uma urgência, que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. A síndrome de Wernicke-Korsakoff, ela já é uma síndrome neuropsiquiátrica, não é somente uma demência, é uma síndrome neuropsiquiátrica. Ela é associada à baixa de vitamina B1, que é a vitamina da tiamina. Ela, frequentemente, é aquele paciente que bebeu muito, não conseguiu absorver a vitamina e tem associado a uma alimentação muito ruim, uma má alimentação. É feito da encefalopatia de Wernicke, que é causada, né, por essa deficiência de tiamina, com a psicose de Korsakoff. É um paciente que pode apresentar uma confusão mental, pode apresentar aquela perda de coordenação da musculatura completa do corpo, coordenação muscular, é um tremor, é aquele típico bebum mesmo que a gente vê, tem alteração visual, aquele nistagmo, visão dupla, diplopia. É um paciente que pode ter também a síndrome de abstinência alcoólica, que parou de beber, não está comendo, e acabou tendo a síndrome. É uma emergência clínica, então tem mais atenção com Korsakoff, com Wernicke-Korsakoff. E além disso, também ele é um paciente que vai te fazer muitas confabulações no consultório. É um paciente que inventa muita história, é um paciente que vai falar que não está bebendo nada e vai ter muitas alucinações também. Vai ter muita vendo coisas que não tem, principalmente visual e auditiva. Já a demência por hipovitaminose de B2, a gente vai diagnosticar ela antes, né, que a gente vai fazer a sequência direitinho, pedir os exames, é de B12. É uma doença rara, é uma causa rara e uma causa reversível. Esse paciente vai ter uma disfunção cognitiva global, ela vai ter uma lentificação dos pensamentos, vai ter uma perda de memória, vai ter muita dificuldade de concentração, aquele paciente que está muito mais letárgico, muito mais avoado. Os déficits corticais não podem estar presentes, né? Eles não ocorrem, isso aqui não tem um sinal cortical focal. E as manifestações tem muitas manifestações psiquiátricas. É um paciente com depressão, um paciente com mania, um paciente com quadro psicótico, um paciente bipolar, tanto com hipomania ou hipermania, né, a mania mesmo. E nele, tanto que todo paciente que tem depressão, a gente tem que pedir B12. A gente tem que pensar muito mais nesse quadro psiquiátrico também. Falando de maneira bem geral, na parte da anatomia macroscópica do diencéfalo, o cérebro é formado por duas partes, né? O diencéfalo e o telencéfalo. Esse diencéfalo, ele vai se desenvolvendo no sentido lateral e posterior para dar espaço, né, para construir os dois hemisférios cerebrais. Ele envolve quase que completamente esse diencéfalo quando a gente constrói os hemisférios, tanto que ele é visto somente na face interior. Ele é uma parte interna. Ele é composto por 4 estruturas, elas formam as paredes do terceiro ventrículo e elas estão aí situadas naquele plano mediano, cerebral mediano. É formado pelo tálamo, pelo hipotálamo, pelo epitálamo e pelo subtálamo. A gente tem aqui um corte sagital do encéfalo, né? E a gente vai destacando as principais divisões desse diencéfalo. Lembrando que a marcação do subtálamo, ela é uma marcação muito mais didática para a gente, é uma demarcação totalmente ilustrativa, porque ele é muito mais profundo. Ele não possui essa relação com o terceiro ventrículo, que eu tinha falado com vocês, e não tem como enxergar ele num corte sagital igual está aqui representado, não. Esse tálamo, eu vou passar só desculpa, gente, passar os tópicos principais de cada um. Primeiro, o tálamo, eles são 2 massinhas cinzentas, inclusive quem quiser seguir para aquele resumo, tá bem naquela ordem. É uma estrutura relacionada principalmente com a sensibilidade, são aquelas 2 massinhas cinzentas da sensibilidade, e ele apresenta 5 grupos. Eu estou passando dessa forma porque quando eu conversei com o Marcelo, o que ele queria mesmo do diencéfalo, ele falou muito mais em identificar a estrutura e relacionar com função. Então, do diencéfalo, eu fico imaginando ele colocar uma imagem lá
pedir para vocês identificarem a estrutura e embaixo qual a função dessa estrutura. Então, a gente vai focar mais nisso aqui, tá bom? Que a parte, o restante da parte dele é do outro modo. Então, o tálamo ele apresenta 5 grupos, que é o grupo anterior, o grupo posterior, o grupo mediano, medial e lateral. O grupo anterior, para começar, ele é um grupo que a gente falou agora no circuito de papéis, é um grupo relacionado com memória. O grupo posterior do tálamo, ele é muito mais relacionado à atenção, aquela atenção seletiva. Ele passa também pela via que a gente falou ontem e pela via da audição. Ele passa pela via da audição, pelo corpo geniculado medial e passa pela via óptica, que Carol falou com vocês, pelo geniculado lateral. Ele tem um grupo mediano também, que é o sistema ativador reticular ascendente, que é o sistema SARA, que é o sistema que liga ao nosso cérebro de uma maneira mais geral. E tem um grupo lateral. Esse grupo lateral, vocês cansaram de ouvir, porque o núcleo ventral posterolateral, as fibras estão indo para o leminísco medial. Então, a gente trabalha muito deles na parte da via sensitiva, motricidade somática, o estado de vigilância também, entre outras funções. Então, relacionado com os grupos, se tem uma função do tálamo, basicamente tudo, porque ele mexe na memória pelo circuito de Papez, ele mexe na atenção pelo grupo posterior, tanto na via óptica, né, pelo grupo posterior também, e na via de audição. Ele mexe pelas funções mediais, ou faltou o mediano aqui. Além do medial, tem o grupo mediano, que eu já ia falar das funções viscerais, que é do mediano. E o medial, o sistema ativador reticular, e o lateral, com as vias. De tálamo, basicamente isso de função. Já indo um pouquinho mais para baixo, situado abaixo do tálamo, a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo ele poderia ser uma monitoria à parte, porque tem muitas funções, mas ele é composto pelo quiasma óptico, pelo infundíbulo, pelo tubercinélio e pelos corpos mamilares. A função dele, de maneira geral, é regulação do sistema nervoso autônomo, ele regula muitas glândulas também endócrinas, ele mantém aquela homeostase corporal, mas ele tem muitas funções, porque ele tem muita conexão com o corpo todo. Quase o corpo, todas as partes, as funções têm conexões hipotalâmicas. Por exemplo, o sistema límbico, ele tem conexão, relaciona com a memória, relaciona a parte emocional, com o circuito de Papez também. Ele tem conexão com a área pré-frontal, que a gente vai pensar na parte comportamental desse paciente. Tem conexão visceral, que a gente vai pensar nas funções viscerais. Tem conexão com a hipófise, então tem a parte também hormonal. Então, os dois órgãos têm bem complexo e bastante funções. Seguindo, a gente tem o epitálamo, ele forma a parte posterior do terceiro ventrículo. Ele é a estrutura mais importante dele, a gente tem que pensar aqui na pineal, na epífise. Essa pineal, ela possui uma base bem limitada por duas comissuras, que é a comissura e as abênulas. Então, ela está relacionada a nível de dopamina, é relacionada à glândula pineal à melatonina. Então, a gente tem a dopamina aqui nessa parte e a melatonina. É a nossa principal área de prazer do cérebro. Ele é o potencializador e pertencente ao sistema límbico do paciente. A glândula pineal, que eu até falei bem vagamente dela, ela é relacionada com a melatonina, tem atividade antigonadotrópica, ela relaciona com ciclos circadianos, inclusive a gente prescreve melatonina para o paciente ter uma noite de sono melhor. Se ele está tendo esse ciclo certinho, ele trabalha também na regulação de glicemia, então a regulação geral do corpo. Por muito tempo, não consideravam essa glândula pineal, falava que era um resíduo filogenético, que não tinha função, que não tinha relação nenhuma, mas depois eles perceberam com essa relação de melatonina e ela ganhou muito mais destaque que ela tinha antes, porque é o principal local de produção de melatonina. Ela não é o único, não. Até a placenta, a retina, até a parte intestinal produz melatonina. Só que a maior parte vem da glândula pineal. A gente tem que relacionar a glicemia não só pelos parte do sono vigília, mas também porque a melatonina ela vai inibir uma secreção de insulina também nas células beta, lá nas ilhotas pancreáticas. De epitálamo é isso, então a gente tem o subtálamo. O subtálamo a gente comentou com ele ontem. Lá na via dos núcleos da base,
Ele é mais interno, né? Ele não se relaciona com o terceiro ventrículo, ele é mais de difícil visualização. Ele fica ali bem na transição do diencéfalo para o mesencéfalo, e a função dele é motricidade somática, que ele está relacionado à doença de Parkinson. Ele tem o núcleo subtalâmico, né? Tem uma regulação dessa motricidade bem importante. As lesões dele, eu até comentei com vocês ontem, que formam o hemibalismo, que eu já tive um paciente com hemibalismo, que é aqueles movimentos anormais, bem de extremidade, que o paciente, mesmo quando ele está dormindo, quando ele vai descansar, ele não consegue parar essa movimentação. É um paciente que pode levar à exaustão. É um paciente bem grave para a gente. Já tem 1 hora já, mas aqui só para identificação, é outra imagem do néter. E seguindo o outro programativo, a gente vai para as meninges. As meninges, elas são membranas, né, de tecido conjuntivo, e a gente pensa muito nelas para os processos patológicos também, como a meningite. A gente tem os 3 meninges, a gente tem a mais superficial, a mais espessa, que é a dura mater. Ela difere da dura mater da medula, porque ela é formada por 2 folhetos, né, o externo e o interno. Inclusive, essa imagem não é tão boa para perceber. Deixa eu ver se nesse tempo. Não. Mas ela é formada por 2 folhetos, tanto o externo como o externo. Quando o Carol explicou para vocês a anatomia da medula, ela falou que somente o folheto interno que ele continua nessa medula, o externo é só para a parte superior. A gente, nessa dura mater, tá até uma lesãozinha no osso aqui, ela não tem capacidade de produzir novo osso, ela não tem uma ação osteogênica, então a gente tem uma dificuldade de consolidar fraturas, mas isso é muito importante a nível cerebral, porque se esse paciente tivesse essa capacidade de consolidação, ele teria a capacidade de produzir um novo osso ali, poderia produzir um calo ósseo e irritar o sistema nervoso central, o tecido nervoso. Então, é uma característica dela que é muito importante. Essa capacidade de restauração dela. Ela é irrigada pela meninge média, né, que é um ramo da maxilar, é uma parte dura, ricamente vascularizada, duramente inervada. Ela que é responsável pelas dores de cabeça que a gente tem, porque ela tem aquela sensibilidade intracraniana pela sua inervação. Então, dela a gente tem que saber muito. Que é a última, que é a parte óssea e também da parte de inervação e de vascularização. Seguindo, falando bem geral também, a gente tem a aracnoide. A aracnoide é uma membrana muito delicada, uma membrana muito mais fina. Ela separa a dura mater da pia mater. A relação dela com a dura mater tem o espaço subdural, que é um espaço com pouca quantidade de líquido. E já em relação dela com a pia mater, é um espaço subaracnoide, que é uma relação que fica o líquido. Já a pia mater, que é a parte mais interna que a gente tem, ela é aderida ao encéfalo, ela acompanha a anatomia do encéfalo, ela acompanha os sulcos encefálicos, tá até uma parte aqui para frente, ela acompanha os sulcos encefálicos, e ela acompanha também a anatomia dos vasos. Quando um vaso, um nervo, alguma coisa está saindo do sistema nervoso central, ele tem envolto aquela pia mater. Aqui a gente chegou numa parte também que pode ser tema de prova, porque a gente tem que saber como que é o nosso líquor normal. Gente, aquela anatomia de identificar as estruturas, as cisternas, essa parte, eu não vou passar com vocês hoje, não. Então, a gente vai para o líquor. É um líquor, o normal dele é ele ser bem fluido, ele ser bem límpido, ele ocupa o espaço subaracnoide, ele protege o nosso sistema nervoso, ele é como se fosse um coxim de proteção. Quando o nosso sistema parte algum trauma, tem alguma ação mecânica, é ele que vai amortecer essa ação mecânica, ele é amortecedor, ele cria um meio estável para o nosso sistema nervoso central. Além de fornecer também aquela parte da comunicação, né? Porque ele tem contato com quase todas as estruturas, então ele fornece a comunicação, estruturas diferentes e faz o transporte do sistema nervoso. Ele é um meio também de expressão dessas células, então transporte e comunicação. A celularidade dele tem que ser sempre entre 0 e 4. Se tiver uma celeridade aumentada, a gente tem que pensar nesses quadros, né, infecciosos. A gente produz líquido e renova o líquido inteiro, cerca de 8 em 8 horas, ele é renovado. Pensa que seu cérebro está mergulhado numa água, embaixo dessa água no tanque. A gente vai ter menos força motora, menos atrito, menos contato,
E isso ali vai proteger ele também, mas a gente sempre tem que estar limpando essa água para o nosso cérebro ficar limpo. Então, ele é renovado a cada 8 horas. Ele é formado pelo epêndima das células ventriculares e ele tem uma composição totalmente diferente do plasma. Ele é incolor, límpido, incolor. A glicemia dele tem que estar acima de 40. Inclusive, quando vocês forem da meningite, a parte bacteriana, que é bem típico, essa glicemia está bem diminuída. A parte de proteínas, ele pode estar até 40, e a parte de culturas dele está negativa, então ele não pode estar colonizado por nenhuma bactéria, nenhum fungo e nenhuma etiologia viral. Eu deixei aqui para vocês algumas questões também, dessa vez questões de demência, igual eu falei na última monitoria. A parte principal para vocês é lerem essas respostas, porque tem uma revisãozinha, explica bem detalhado cada uma delas, que é interessante para a revisão de estudo. Deixa eu só passar mais rápido aqui para vocês não verem os gabaritos. Espero também que aquela folhinha de questões ajudem vocês a revisar para essa prova. Igual alguns já estão mandando, mas se tiverem dúvidas, pode mandar pelo WhatsApp. Tanto eu como Carol, a gente está à disposição de vocês para tirar essas dúvidas. A gente espera ter ajudado de alguma maneira vocês nessa prova de neuro. Se vocês tiverem alguma dúvida, uma boa noite a todos e qualquer coisa eu tô pelo WhatsApp também, viu, gente? Boa noite, um bom feriado para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Luísa. Tá, obrigado.